Eu era uma pessoa que acreditava que o Brasil vivia uma democracia racial. Eu era uma pessoa que olhava para esse auditório e não me espantava o fato de ver muitos poucos negros presentes. Eu achava que era normal. É assim que é o Brasil. E talvez os negros não estejam nesse auditório, como de fato também não estão hoje, porque não querem vir. Talvez não seja do interesse deles discutir alguma coisa ligada a TEDx. Eu achava natural ver brancos ocupando espaços em todas as dimensões do nosso país. Eu era absolutamente alheio à dor daqueles que não estão presentes nesse auditório hoje. Eu achava que não existia dor, que era algo natural. E como todos os brancos do nosso país, eu naturalizava a ausência de todos os negros e negras, de todos os espaços possíveis e imaginários. Eu entrava num cinema e não achava estranho não existirem negros participando daquele momento cultural. Eu ia ao teatro e não via negros, eu ia ao shopping e não via negros, e eu não me perguntava por quê. Eu simplesmente não entendia que existia uma dor por trás disso. Que havia uma dor que deveria ser pesquisada, entendida, vivenciada, percebida. E eu acreditava nesse mito da democracia racial. Somos um país onde nós, democraticamente, temos espaço para todos. E percebi que não era verdade. Eu percebi isso no início dos anos 2000, quando tive a oportunidade de começar a me envolver a partir de um convite de uma pessoa que eu não conhecia, negra, que veio a mim e disse: vocês brancos têm um papel a cumprir na promoção da igualdade racial desse país, e porque agora, em 2001, vai haver uma conferência mundial contra o racismo, e nessa conferência mundial contra o racismo, ações devem ser tomadas para que o Brasil se transforme. Mas o convite não foi feito a partir de uma fala tão simples quanto essa. Foi um convite cheio de emoção. Foi um convite cheio de dor. E foi um convite pela primeira vez que eu recebi na minha vida com o dedo em riste, apontado para mim, aonde esse querido amigo que já faleceu, que se tornou um grande amigo, um grande aliado, um grande apoiador de brancos defendendo a causa negra, ele disse: mas você preste atenção numa coisa. Quem é o protagonista desse processo somos nós negros. A voz que vai falar nesse processo é a voz de nós negros e negras. E eu não entendia por que isso. Eu não entendia qual seria o papel de um homem branco num processo de promoção de igualdade racial, aonde eu tivesse os negros e negras como os protagonistas e promotores. E eu percebi uma coisa: à medida que eu ia me apropriando dessa dor e percebendo essa dor, eu não poderia me apropriar do processo. Porque se eu me apropriasse do processo, no sentido de eu me tornar o protagonista, eu faria de novo a repetição de uma história conhecida de todos nós, que é ver esse auditório com maioria branca, que é ver os espaços de decisão desse país com maioria branca, e que agora se tornam vocalizadores da dor do outro. E o que isso faz? Faz simplesmente a eternização do problema se tornar uma realidade. Daí então percebermos que nós podemos ser apoiadores sim da causa feminista,
mas sem nos apropriarmos dessa causa, nós homens, mas sim nos tornarmos apoiadores dessa causa, onde a vocalização se dá através das mulheres, sim, aonde a apropriação do processo das mulheres, sim, é só essa forma que eu tenho de me tornar um bom apoiador da causa feminista, para que o empoderamento e para que a liderança do processo tenha as mulheres à sua frente, para que a sociedade se transforme. O mesmo se aplica à questão da promoção da igualdade racial. Eu não posso me tornar uma grande referência branca que analisa a questão negra e que diz à sociedade como é que nós temos que agir. Não é isso que acontece hoje quando nós falamos sobre a causa indígena? Quem são aqueles antropólogos que analisam a sociedade indígena? Quem são aqueles homens e mulheres de excelente intenção, de maravilhosa determinação, que aparecem em todos os espaços públicos, falando sobre os indígenas e dizendo: esse é o problema, esse é o desafio, é isso que eles precisam, é assim que precisamos trabalhar. Nós analisamos e conhecemos e deciframos a sociedade indígena e trazemos para vocês o que é necessário ser feito. Quem foram os grandes nomes que analisaram a realidade negra brasileira, se apropriaram do processo, se tornaram os porta-vozes e se tornaram os vocalizadores de uma causa que não entenderam? E é lamentável quando isso acontece, porque nós somos, por exemplo, os herdeiros de um pensamento freiriano. Quem foi Gilberto Freire? O que foi que ele analisou da realidade negra ao chegar e dizer que havia uma cordialidade entre a Casa Grande e a senzala? Ele vivenciou a senzala? Ele sabia o que era a dor de você ter que encontrar uma estratégia de sobrevivência para que então você pudesse levar adiante uma vida minimamente possível? E daí eu concluir a partir da visão daquele que se apropria do processo e quer então fazer valer o entendimento a partir do seu olhar? É possível eu, como homem branco, conseguir perceber o olhar de uma pessoa negra e como ela percebe o mundo e como ela é percebida pelo mundo? Impossível. Por mais que eu me dedique durante décadas à causa negra, à causa feminista, à causa indígena, eu não vou conseguir vivenciar com os olhos dela. Eu tenho uma filha que é psicóloga hoje, mas que aos 3 anos de idade me ensinou psicologia. E eu saquei que ela ia ser psicóloga, eu não tinha mais dúvida sobre isso. Um dado instante, vou dar um pito nela. 3 anos de idade tinha figura. Ela olha para mim e diz: você não está dentro de mim para saber o que eu estou sentindo. Eu falei: sim, senhora. Aprendi a lição. Eu não estou dentro de um negro, de uma negra, para saber o que ela está sentindo, o que ele está sentindo. E eu não consigo perceber o que significam dados estatísticos, por exemplo, se eu não vivencio aquilo que o olhar de um negro ou de uma negra é capaz de perceber da realidade brasileira. E como é que eu reajo? Eu reajo dizendo: não, mas não tem racismo. Que isso? Você está exagerando. Aquela situação que você passou não era por racismo. Esse até uma pessoa branca passaria por isso. Esse é o olhar que nós precisamos mudar. E nós somente mudaremos esse olhar, somente perceberemos que nós, cada um de vocês aqui presentes, brancos, ou se quiserem se autodenominar não negros, como queiram, porque dizer quem é branco na sociedade brasileira é um grande desafio. Mas quem é que sabe exatamente dizer quem é branco, quem é negro aqui no Brasil e sabe classificar direitinho isso? Não tem nenhuma dificuldade de fazer essa classificação. Vocês sabem dizer quem é? Polícia e porteiro de prédio. Ele direitinho sabe dizer quem vai ter que ir pela entrada dos fundos, o porteiro do prédio,
E o policial sabe direitinho quem ele tem que parar e revistar. E nós dizemos, nós somos uma sociedade aonde essa mescla maravilhosa se fez, e somos uma sociedade mestiça, onde não há o preconceito. A questão é social, ela não é racial. Não é verdade. Não é verdade, a questão é racial, sim senhor. Nós somos uma sociedade racista, sim senhor, porque nós sabemos exatamente como funciona o sistema. As mulheres negras sabem exatamente como funciona o sistema único de saúde desse país, aonde estatísticas do DataSUS, no estudo feito pela doutora Jurema Werneck, médica negra carioca, indica que 14% de mulheres brancas recebem anestésico dentro de um procedimento do parto, quando o médico decide que a anestesia deve ser aplicada, e somente 7% das mulheres negras recebem anestésico. Qual é a lógica dessa decisão? Se não uma lógica discriminatória e racista. Porque qual seria a diferença da mulher branca para a mulher negra? Fisiologicamente, biologicamente, nenhuma. Mas qual é a lógica daquele obstetra ou daquela obstetra? Ele olha a mulher negra e diz, forte, descendente de escravos. Olha a mulher branca e diz, tadinha, tão fraquinha, tão delicada, merece o anestésico. A outra não merece. Como eu rompo isso? Como eu rompo esse sistema cruel que se estabeleceu em nosso país e que merece ser desafiado? Só há uma única forma, que é a crença de que nós verdadeiramente compomos uma única espécie humana. Se nós tivermos a certeza que nós compomos uma única espécie humana, daí eu consigo romper isso. Na medida que eu percebo que eu componho uma única espécie humana, eu aceito o dedo em riste do meu amigo Sérgio Martins e eu digo, certo, você tem toda a razão desse dedo em riste, e eu me coloco numa posição de humildade, numa posição de transparência, numa posição de acolhimento e aceitação para entender a sua dor, você que é parte do meu corpo, porque eu entendo a humanidade como um único corpo. Somente quando eu percebo a unidade essencial da humanidade, somente quando eu percebo que nós constituímos uma única espécie, eu entendo como eu posso me tornar guardião da espécie toda. E o desafio que eu trago para vocês refletirem hoje, nesse momento, é como seria a humanidade se nós estabelecêssemos um princípio que eu chamaria de guardiania coletiva da humanidade. Cada um é responsável pelo todo e o todo é responsável pela segurança de cada um. Não é assim que funciona o nosso corpo humano? Vocês já notaram isso? Se eu tenho uma unha encravada no dedão do pé lá atrás, o cérebro tão superior aqui em cima, ele diz, pessoal, atenção, mobilizemo-nos todos, porque a saúde do corpo e a saúde minha como cérebro é tão importante quanto a saúde daquela área pequena em torno do dedão do pé. Porque não há aqui escala hierárquica. Aqui há uma percepção de um corpo que funciona em sintonia, em uníssono, em verdadeira harmonia. Daí então, as células do fígado, as células de várias partes do corpo, elas começam a se mobilizar para fazerem com que o corpo proteja o corpo inteiro e proteja aquelas pequenas células em volta do dedão, da unha encravada do seu pé. Porque se não conseguirem fazer isso, o corpo inteiro pode sucumbir com uma infecção generalizada. Então é esse o nosso desafio. Estamos dispostos a vermos-nos uns aos outros como partes essenciais de um mesmo corpo? Estamos dispostos nós a vermos-nos uns aos outros, brancos ou negros ou indígenas,
brasileiros, japoneses, até argentinos, como iguais. Se nós estamos dispostos a isso, nós conseguiremos fazer com que o corpo se mantenha sadio. Hoje o corpo da humanidade se encontra em profunda doença, porque não há como encontrar solução para esse dilema. E médicos inaptos e incompetentes querem cuidar do corpo da humanidade com várias soluções milagrosas, e soluções essas que não conseguem atacar o dilema e o problema essencial. O problema essencial é nos vermos como partes de uma humanidade única, de uma humanidade essencialmente igual. É nisso que me traz de novo o desafio que se me apresentou ao fazer essa fala. Se é possível um branco ser defensor da causa negra. E eu iria até mais adiante. É possível o homem branco ser defensor da causa da mulher negra? A mulher negra, que em nosso país, ela se encontra na pior situação de discriminação de toda a escala social brasileira. Homem branco, mulher branca, homem negro, mulher negra. Pode um homem branco ser o defensor da causa da mulher negra? Sim, desde que ele perceba que ele não se torna o que se apropria da causa. Não é ele o porta-voz da causa. Ele é simplesmente um colaborador. Labora em conjunto. É possível brancos se tornarem defensores da causa negra? Sim, é possível. Desde que nos percebamos como elementos de uma única humanidade. Esse é o maior desafio de nosso país. Se eu puder dizer qual é o grande desafio brasileiro hoje, não está na economia, o grande desafio hoje não está nas estruturas políticas, o grande desafio do Brasil hoje está nessa distância incomensurável entre uma elite branca e uma maioria de uma população negra, quase 60% de uma população brasileira, que se encontra herdeira de um processo que tem que ser rompido. E é esse meu convite a vocês. Pensem em como podemos nos tornar grandes defensores de grandes causas que sim dizem respeito a cada um de nós. Muito obrigado.